Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon, agradecendo os nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos. Mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. Já aproveita, já se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilha, que hoje tem um papo muito bacana com o professor João e com a Adriana da Silva, galera ligada no Jiu-Jitsu. João, Adri, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Primeiro as damas, né? Obrigado, Márcio, muito obrigado pelo convite. Isso aí, Márcio, muito obrigado aí por dar essa oportunidade de a gente levar um pouco da nossa arte marcial, da nossa paixão, que é o jiu-jitsu, para o pessoal que acompanha aí o Papo Reto, que acompanha o Márcio Pozobon. Estamos muito felizes pelo convite. Gente, a gente tem aqui na mesa bastante premiação que a academia trouxe com seus atletas, e também o nosso foco de hoje também é sobre a Adri, né? Primeira mulher faixa preta na nossa região. Como é que foi essa tua trajetória até chegar na faixa preta, Adri? Conta aí pra nós. Foi uma trajetória de mais de 10 anos treinando jiu-jitsu, né? Então eu comecei a treinar por causa do meu filho. É o meu filho mais velho, eu tenho um filho de 26 anos, tenho 3, né? O meu mais velho é de 26. Então eu comecei a treinar por causa dele. Então, mãe, vamos, eu sempre gostei muito de esporte, tudo, né? E daí eu comecei a treinar e foi paixão, né? Então treino com o professor João já há mais também de 10 anos, apesar assim, comecei com o professor João na branca, né? E foi, por ser mulher, é um pouquinho mais difícil, né? A batalha por ser mulher até tu chegar na preta, porque vamos dizer, por que é mais difícil? Porque daí a mãe, a dona de casa, é esposa, é filhos, então trabalho, né? Vamos falar um pouquinho, uma coisa meio chata, são marido ciumento, né? Porque o jiu-jitsu, para quem conhece, sabe que uma técnica, é uma luta que é de contato, né? Então é agarração, é apertar, então quem vê assim de fora e não sabe, acha meio estranho. Então tem toda essa questão, sabe? Mas não sei, não dá para dizer honra, emoção de estar chegando numa preta, assim, é muito emocionante, sabe? E eu fico muito, assim, feliz de estar com o professor João aqui, porque eu e o professor João, eu comecei com o professor João na branca. Então, muitos alunos, assim, você começa com um professor, daí tu passa por outro, né? Passou a etapa toda com o João. Todas as etapas com ele, né? A única faixa que não foi ele que me deu foi a azul, porque nessa época eu treinava em Xanxerê, em outra academia, e eu fui graduada lá. Mas o restante das faixas foi todas com o professor João, né? Mas mesmo assim, eu sempre, como é que eu posso explicar? Sempre fui da academia do João, do professor João, né? Então, mesmo a época que eu estava em Xanxerê lá, treinando na outra academia, falaram que queria me graduar. Eu mandei mensagem para o professor, falei, professor, eles querem me graduar? Não sei, sabe? Então, sempre com essa coisa como é que eu vou dizer para você? Honrando o meu professor, sabe? Então, sempre foi assim. E, nossa, para mim é uma emoção. Todo mundo fala, mas é uma faixa. É uma faixa, é uma história, né? É uma história, exatamente isso, é uma história. João, tu há quanto tempo já está nessa área do jiu-jitsu, João? Dá em torno de 14 anos que eu tô no jiu-jitsu. Só complementando o que a Adri falou, para ficar claro, a gente éramos colega de treino, né? Então, por isso que a gente treinou desde a branca. Tem o nosso professor que está acima de nós, o professor Alex. Então, ele dava aula para mim e para a Adri. Quando a Adri veio, né, de outra cidade, a gente era colega de treino. E aí o meu professor, por causa de trabalho, ele teve que viajar bastante. E aí chegou um ponto que ele passou para mim a responsabilidade de puxar os treinos, né? Na época ali eu era faixa roxa ainda. Aí nesse tempo, né, a Adri, ela teve filho, então, né, como ela explicou ali, por ela ser mulher, dona de casa, trabalho, ela teve que se ausentar um tempo e eu mantive os treinos, né? Eu sempre falo que eu sou muito abençoado, né, por Deus, que eu não precisei parar. É difícil você fazer algo por 14 anos, sendo que, né, todo dia tu tem que estar ali, então é estudo, é trabalho, muita coisa acaba fazendo você parar por um tempo, outros param e não voltam mais, mas eu tive essa benção de não parar, e aí, quando a Adri voltou, ela acabou voltando daí já como minha aluna, né?
E aí a gente seguiu esse caminho junto, né? E hoje nós dois somos faixa preta junto. E como aluna dedicada? Leva bem a sério. É guerreira, a Gada é guerreira. Ela gosta de treino forte. Tem um episódio que eu gosto de lembrar que aconteceu comigo e com a Adri, porque ela sempre treinou muito forte. E a gente estava treinando e, né, pauleira, né? Tipo, como ela explicou ali, a questão do preconceito. Graças a Deus, a nossa escola hoje, aqui tá sob o meu comando, a gente cuida muito a questão de respeito, hierarquia, né? Então, Mas isso a própria arte marcial já traz isso junto, né? Isso. Mas Bacana. como a gente tava falando, o jiu-jitsu, ele é muito contato, né? As posições de jiu-jitsu dá duplo sentido, digamos assim, para quem é leigo. Então nós do jiu-jitsu, a gente tem que ter sempre um cuidado. Quem é leigo e maldoso também, né? A mente, né? Como é que funciona o esporte primeiro, né? Eu falo muito pro pessoal que está começando que a maldade está dentro da cabeça de cada um. Então, cada um vê como quer. Então, existia, né, ainda existe muito isso aí, mas a Adri, ela sempre foi a turmas mistas, sempre teve mulheres treinando. E a Adri era, né, uma das mais antigas ali, é a mais antiga agora, por faixa preta, e ela sempre treinou muito forte. E tava eu e ela treinando, né? Acho que tinha um campeonato. Qual que era a faixa que nós éramos na época? Acho que éramos azul. Eu acho que sim. É? Tinha um campeonato que tava treinando bem forte. Sem maldade, claro, eu acabei quebrando o dedo dela. E aí, nesse período que ela foi medicar o dedo, ela descobriu que estava grávida. Então, ela estava treinando forte, já com um dos filhos ali junto com ela, treinando jiu-jitsu, né? Então, mas nunca se entregou, sempre foi muito guerreira. É um exemplo aí para nós aí. Mas para você, Adri, treino assim antes de competição, você prefere lutar com homem ou com mulher? Até para questão de força e tal? Isso, questão de força, né? Porque como eu sou... Eu não sei como vou te explicar, mas que nem assim, a gente treinando com homem, a gente treina com mais força, mais pegada, dá para dizer assim, né? Não que com as meninas que a gente tem lá hoje, a gente não possa fazer isso também, porque nós temos umas meninas muito boas lá também que treinam, né? Mas aí com um homem, assim, tu consegue fazer mais força, né? A gente tem uns atletas que são mais fortes, outros que são mais rápidos, outros que tem um pouco mais aquela coisa que tu consegue usar mais a técnica, e não que não possa ser feito com as meninas, como eu falei, mas com os homens você pode ser um pouco mais bruta, entre aspas, né? Pegar um pouquinho mais pesado. Então, para a competição, assim, o bom treino é treinar com homem, que daí você consegue ir um pouco mais além do que você iria com uma menina, né? E por que a opção pelo jiu-jitsu? Eu comecei no judô, treinei judô um pouco, assim, mas não gostei muito do judô, assim, então era mais... muito light. Porque assim, tipo, quedou, tá, foi, mobilizou, acabou, né? Mas eu sempre gostei de esporte, de todo que tipo de esporte, tudo que tem de esporte eu já pratiquei um pouquinho cada um. Mas jiu-jitsu sempre gostei, sempre achava, nossa, muito bom, assim, sabe? Então, e daí quando eu comecei a fazer a primeira vez, assim, foi amor à primeira vista, dá pra dizer assim, né? E o jiu-jitsu também não é só luta, né? O jiu-jitsu é uma defesa pessoal também, né? Então, como o professor falou ali, das posições. Algumas professor passa também essas coisas de defesa pessoal. Muitas posições que você vê lá é uma posição de agressões também, sabe? Que você consegue se defender. Então, não somente a luta do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma defesa pessoal. Então, por isso que eu sempre falo, eu aconselho todo mundo que não conhece o jiu-jitsu, mulher principalmente, que não conhece, não sabe como é que é, quando eu falo assim, eu faço jiu-jitsu, as pessoas falam, nossa, deve dar um monte de soco e chute. Eu falei, não tem nada a ver. Nada a ver com soco e chute. Se vai lá, faz um treino, não quer treinar, assiste uma aula para você ver como é que é. Faz uma aula, né? Então, eu sempre falo, desde criança, menina, criança, mulher, de meia idade, mais velha, mais nova, faça jiu-jitsu, né? Faz uma defesa pessoal para você ver que para se defender para qualquer coisa. E hoje tem muita mulher praticando também, né? Tem. Nós na nossa academia a gente tem umas... Hoje mais ou menos em torno de umas 30 e poucos mulheres. Uhum. E assim, eu tenho turmas, na nossa escola nós temos turmas kids, né? Então eu tenho crianças a partir de 5 anos, então eu tenho meninas de 5 anos treinando, e a minha aluna mais antiga, vamos dizer assim, de idade, ela tem 64 anos. Que bacana. A dona Neuza para nós é um exemplo aí, ela mora em Luzerna, eu gosto sempre de comentar sobre ela, porque seria assim, não que precisa ter um biotipo, precisa ter, né, mas ela assim, é uma senhora que veio trazer as filhas treinar,
com aquele, né, ciúme de mãe, o que as filhas vão treinar, quero conhecer. Arzinho de desconfiança. Isso, começou a treinar junto com as filhas, aí as 3 filhas dela treinaram com nós, aí elas, né, 2 acabaram casando, se mudaram de cidade e ela manteve-se. Então hoje ela está mais ou menos, acho que acredito, em torno aí, posso estar errando, mas uns 7 anos talvez já, né, 5 a 7 anos que ela já treina com nós. E vem de Luzerna, não falta treino, já quebrou o dedo treinando, já se machucou e continua. Então, para nós, ela é uma fonte de inspiração, né? Porque às vezes a gente, né, digamos, sou mais jovem, criamos várias desculpas, né? E aí tem a dona Neuza. Pô, quando deu quando dá aquelas chuvas, geralmente o rio ali alaga, aquela pontezinha de Luzerna. E ela queria vir, ela mandava mensagem: professor do céu, tô querendo ir, mas não dá para passar. Mas ela vem. Né? Ela vinha de ônibus, né? De ônibus, algumas vezes, uma época que ela estava sem automóvel. Quando você iniciou no jiu-jitsu, você imaginava chegar na faixa preta? Você já entrou com esse intuito de vou chegar ao limite? Não imaginava. Não imagino que para mim você quando começa para mim assim era tão distante você chegar numa preta, né? Parecia algo inalcançável. Era algo inalcançável, que nem o meu filho, o Vitor, ele treinava, então, quando eu era branca, ele já era azul já, né? Um bom tempo assim. Então, ele ia bem, eu disse: daqui uns dias está na preta já. E ele sempre brincava: não, mãe, você vai pegar preta antes do que eu. Eu dizia: capaz, né? E daí ele parou e eu continuei. Mas quando eu falo assim: Adri, qual que é a sensação de pegar preta? É uma sensação que nem você falou, tu vê, é uma história, né? Sim. Tu começa a passar na cabeça tudo que você passou para chegar até aqui. E quando quem me graduou foi o professor Alex, o nosso professor, né? Ele que colocou a faixa na minha cintura e foi uma emoção assim que a gente não tem como você descrever. Né? Não tem, é uma emoção muito grande mesmo, assim. Para mim, bem leigo na área do jiu-jitsu, o que muda com a mudança de faixa? Muda o nível de competição? Isso. Falando sobre competição, então o jiu-jitsu, as competições, para você competir, ele divide em faixas. Então hoje as faixas adultas de jiu-jitsu: branca, azul, roxa, marrom e preta. Então é por faixa, idade e o peso. Né? Diferente do judô, eu também já treinei judô, já competi judô por Joaçaba. O judô não tem isso. Em competição, o faixa branca pode lutar com faixa preta, ou roxa pegar o marrom. No jiu-jitsu, não. Jiu-jitsu branca com branca, azul com azul. E aí a graduação também tem alguns golpes que, por exemplo, de faixa preta e marrom você pode aplicar, faixa roxa para baixo já não. Tem alguns golpes que faixa branca não pode aplicar, só de faixa azul para cima. Então, conforme o tempo de treino, digamos assim, que vai desbloqueando algumas posições, algumas finalizações. Bacana, fica até mais justo, né? Você disputar com alguém que vai usar a mesma categoria que você, né? E além de você aplicar as aulas de defesa, de competição, você disputa campeonatos, até trouxeram aqui campeonatos meio que geral, né? Nacional, até mundial, né? Isso. A nossa equipe, a gente tem um histórico de competições, né? Claro que a grande maioria não compete, eu também como professor não obrigo, porque o jiu-jitsu é assim, ó, ele foi desenvolvido para defesa pessoal. Então a base do jiu-jitsu é defesa pessoal, né? E aí com o tempo foram criando as federações e competições. Então assim, hoje, né, só resumindo ali, na minha escola, Márcio, eu tenho alunos que treinam para competir, eu tenho alunos que vêm buscar o jiu-jitsu por defesa pessoal, eu tenho alunos, por exemplo, que treinam comigo que são policiais, né? Tenho policiais penais, eu tenho policial militar, tenho bombeiros, então eles treinam em função da profissão deles, sim, né, para ter mais segurança, né? E tem pessoas que treinam lá para ter um estilo de vida. Para ter, né? Para ter um esporte, para ter, né? Isso, para ter. Se identifica com o esporte, sim. Porque o jiu-jitsu, a gente fala muito isso, a palavra família. Talvez por ser um esporte muito de contato, né? Você tem que ter muita confiança no colega. Então eu estou treinando com a Adriana, tanto ela tem que confiar muito em mim, que eu não vá machucar ela, porque são golpes... Duas coisas que andam junto, né? Confiança e o respeito. Isso, porque são golpes muito traumáticos. A Adriana pode facilmente quebrar um braço meu, quebrar uma perna minha, então eu tenho que confiar que ela não vai me machucar,
e vice-versa. Então a gente acaba criando muita proximidade, então cria um vínculo muito familiar. Então eu tenho vários alunos que vão treinar que eles estão mais pela amizade. Hoje o mundo é muita correria, é muito fechado, né? Escritório, computador, o pessoal acaba não tendo vida social. E quando você entra no tatame, pelo histórico da arte marcial, eu brinco até com meus alunos da polícia, né? Que ali é um lugar que eles podem literalmente estar desarmado. Que eles sabem que quem está ali são da família dele. Sim. Pessoal que está ali para cuidar. Então a gente se ajuda. A gente criou uma comunidade muito grande sobre isso, sabe? Então muitas pessoas buscam o jiu-jitsu para também ter um grupo social, uma amizade, amigos. Então, e aí, voltando ali à parte, então a gente tem vários alunos que gostam de competir, né? Eu gosto de competir, né? Então a Adri também é competidora, temos vários alunos que competem. Claro, nós somos aqui do interior, agora já está tendo mais campeonatos regionais, mas antes era mais difícil. Então os campeonatos de renome, é igual essas medalhas que estão aqui, é Litoral, é Balneário, é Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Então isso aí demanda, assim, como nós somos academia, né, não é projeto, né? A gente não tem ajuda do município, por exemplo, a gente vai com custo nosso. Então os alunos se reúnem, faz uma rifa de bolo, né? Faz cup noodles, não é cup noodles, é donuts, né? Cupcakes, e vai vendendo e vai juntando dinheiro para poder viajar, porque se torna caro. Hoje uma inscrição aí num campeonato de nível top é uns R$300 por pessoa. E não é só inscrição, né? É translado, é hospedagem, a preparação, né? Então, normalmente o campeonato são 2 dias, muitas vezes. Isso. Né? E aí chegar um dia antes, isso, mínimo. Às vezes tem que, né, fazer uma alimentação balanceada, porque geralmente sempre você vai bater peso, tem que baixar peso. Fisioterapia, porque é contato, intensifica os treinamentos, então você acaba lesionando. Mas a gente faz por paixão, né? A competição tá no nosso sangue, né, do ser humano, né? Competitivo, né? Onde fica hoje a academia CJJ? A nossa academia hoje, ela reside em Erval do Oeste, né? Então, a CJJ, ela tá como Joçaba e Erval, então ela faz parte dos 2 municípios. E a gente faz 1 ano e meio, a gente inaugurou uma sala para ela em Erval do Oeste. Ali fica na rua de cima da principal, ali na rua José Bonifácio, fica ao lado da Celo Sul. Uhum. Né, hoje a academia nossa, como eu falei antes ali, a gente tem crianças a partir de 5 anos, né, até adultos. Hoje hoje a nossa escola tem em torno aí de 180 alunos. De todos os tipos, né? Eu falo muito que o tatame ali, ele nivela, né, o estilo de vida até a parte social da pessoa. Então a gente tem médico, tem dentista, tem pedreiro, pintor, policiais, bombeiro. Na polícia a gente tem tenente, a gente tem soldado, tem cabo. Geralzão. Então... Vocês falaram agora aí de ter um certo respeito e conhecimento de que não vai machucar em treinamento, mas isso que não der competição, isso já não existe mais. Isso aí quem pode mais chora menos aí, né? Na competição, tu diz? Mas a gente tem muito ainda cuidado. Existe muito cuidado. Mas o objetivo o que é? É apagar, imobilizar o adversário? A competição, Márcio, ela tem como que ela pode acabar uma luta. Então, assim, a finalização, então seria a desistência, né? Então eu vou entrar numa chave na Adri, ela tá dando dor, eu vou quebrar o braço dela, dar o famoso 3 tapinhas, então ela desistiu. Né? Pode acontecer dela desmaiar, então eu entrei uma finalização no pescoço, ela desmaiou, não quis bater, parou a luta. Geralmente não é que não quis, apagou antes de... É isso, porque estrangulamento é 4 a 5 segundos, né? Muitas vezes nem dá tempo, quando vê, apagou, o árbitro tá ali para cuidar, né? Aí tem cortes, pode acontecer de bater cabeça, teve um corte, não conseguiu estancar o sangue, né? E aí tem as pontuações daí. Né? Então, pontuação, finalização, né? A desistência, ou apagar, que a gente chama, que é o desmaio. Existe algum ponto específico do corpo do adversário que vocês procuram para facilitar a desistência ou ganhar uma luta? Isso é muito particular de cada atleta. Então, assim, no jiu-jitsu a gente vai criando uma como é que eu posso falar?
Uma técnica. Isso é uma característica minha. Então, por exemplo, eu gosto muito de atacar pescoço, por exemplo. Então, o meu jogo do jiu-jitsu vai ser buscar pegar o pescoço do meu adversário. Tem outros adversários que se especializam em pegar a chave de braço. Preta e marrom pode também perna, né? Outras faixas não podem atacar joelho nem tornozelo. Então, vai da minha preparação onde que eu me identifico. E o jiu-jitsu ele é muito adaptável. O bom do jiu-jitsu é isso. O que deixa o jiu-jitsu cada vez mais cheio as academias, ele é adaptável. Então, assim, eu acredito que é a única arte marcial voltada para o esporte que ela é mais inclusiva possível. Pô, tem pessoas que não têm uma perna que luta. E não luta nas pessoas deficientes, ele luta com as pessoas normais. Pessoas que não têm a mão, pessoas que têm problema de visão. Então, ele se iguala muito à arte, você consegue adaptar, né? Não existe soco, chute, nada de agressão, só... Em competição, não. Em competição, não pode. Em competição é só o controle, o domínio. Eu tento machucar o menos possível meu adversário. Então, eu tento colocar ele em posição que ele desista antes que eu machuque ele. Por isso que a gente chama que é arte suave, né? Porque a ideia nossa nunca é machucar o colega ou o adversário, né? Tipo, um Muay Thai, um boxe, cara, não tem como. Entrou um soco no nariz, quebra o nariz. Sim. Entrou no olho, vai inchar, né? O jiu-jitsu não. Por exemplo, diz, o jiu-jitsu ele é tão nobre que eu dou para ela a opção dela desistir antes de eu quebrar. Então ela sabe que vai quebrar. Tipo, a gente, né, eu costumo falar isso pro aluno, só se machuca no jiu-jitsu quem quer. Claro, existem acidentes, mas tu pegou o meu braço, se eu quiser que você quebre, você vai continuar apertando, se eu não bater, vai quebrar. Mas eu senti a dor, você me dá a oportunidade de eu desistir. Sabe, pode piorar. Poder sair sem estar lesionado. E essa lesão que a gente vê na maioria do lutador da orelha, do que é de raspar no chão, isso? Não seria no chão, é que a nossa orelha ela é cartilagem, né? Tem umas pessoas que estouram mais, as outras é menos. Vai muito do biotipo, então tem pessoas aí que tem 40 anos de jiu-jitsu que a orelha é intacta. Os Gracie, né? Os famosos Gracie, eles têm as orelhas dele, a maioria deles é intacta. Então eles usam uma frase que fica famosa que ele fala assim que eles não apanham. Quem tem a orelha machucada é porque apanha. Mas é um trabalho de tempo de treino. Então é o kimono que raspa, é uma posição, tipo, tem o triângulo, que é uma posição do jiu-jitsu que você aperta com as pernas aqui, então a pessoa vai tirar e ela vai machucando e vai criando como se fosse um calo, né? Tem uns que nem a minha, essa aqui, ela foi criando um calo e ela foi endurecendo e foi crescendo. Tem uns que ela cria uma bolha de sangue, que daí tu tem que fazer sucção com a seringa para ela não endurecer. Mas assim, é o que muitas pessoas... mas eu não quero... Não vai ser fácil assim, pode ficar tranquilo. É anos de treino, né? A Adri treina há muito tempo, pode ver que a orelha dela... Ela não apanha, né? É isso aí. Eu apanhei muito aí, só do lado ainda, né? Então, isso aí. Adri, como é que você enxerga hoje a evolução da participação feminina no jiu-jitsu? Nossa, está crescendo bastante. Bastante mais para menos. competição ou mais para defesa pessoal? Mais para defesa. Eu acho que mais para defesa e para conhecer, para competição também. Eu não, né? É uma coisa que leva a outra, né? Nós temos algumas alunas na academia lá que elas começaram a treinar porque gostam de esporte. Então o professor do João dizia, vai ter um campeonato, querem participar. Sempre ficavam receosas, acho que não, mas vai em um, assim, né? Daí um. E quando elas iam ficar, se apaixonavam e gostavam, sabe? Então, algumas vão por que gostam mesmo, né? E as outras vão mais por questão do esporte, da defesa, né? Nós temos a nossa aluna que é faixa marrom, que é a Ariela, que até no Metadona ela vai pegar a preta também, que a Ariela ela começou comigo também, eu e ela começamos as duas como branca, né? E daí, assim, ela é aquela que é competidora, então ela gosta de competição, desde quando branca, azul, sempre estava competindo, né? Eu quase não tinha competição por causa da minha idade, né? Então, era difícil ter pessoas na minha faixa e idade que tivessem competição. Eu ia e algumas competições tinha, mas era raro, né? Mas, assim, o jiu-jitsu está crescendo muito na parte feminina. Não é mais um esporte só com o perfil masculino, não é. Então, como nós estávamos falando antes, ele está
tá saindo um pouco esse preconceito, essa coisa do falar que o jiu-jitsu é só coisa masculina, né? Voltando só um pouquinho que o professor João estava falando das competições, um dia se vocês tiverem a oportunidade de assistir uma competição de jiu-jitsu, vocês vão ver assim, você não escuta palavrão dentro do jiu-jitsu, dentro da competição. Você não escuta nenhum palavrão. Alguns outros esportes, assim, né, que a gente conhece, que são bem populares, você escuta aquele xingamento de mãe, aqueles, né, nomes assim. Dentro do jiu-jitsu, você não escuta dentro de uma competição de jiu-jitsu. A gente já foi em competições em Blumenau, que nem o professor falou, em Balneário Camboriú, tudo. Teve erros, coisas assim, você não escuta um palavrão dentro da competição, sabe? E que nem o professor falou, o jiu-jitsu em todo é uma irmandade, uma família, dá para dizer assim. Muitas vezes eu estou competindo com você, eu ganhei de você, né? E daí eu vou lutar contra eu vou lutar contra um adversário que ganhou de você. O teu professor muitas vezes vai me ajudar, que já aconteceu em algumas competições. De alunos nossos, assim, lutar contra outra escola, ganhar, e quando a gente vê, tipo, a nossa aluna está no final, numa final, né, da competição, os professores das outras academias que ela ganhou estão lá ajudando ela, sabe? Então é uma união, assim, é muito bom. Troca de experiência bacana assim também, né? Experiência. E aproveitando já, vai iniciar... Amanhã, professor? Amanhã vai iniciar uma turma feminina, né? Só de meninas, lá na nossa academia. Quem vai dar as aulas vai ser a instrutora Ariela, né? Que é a nossa faixa marrom 2 graus. As aulas vão ser nas terças e quintas. Às 9 horas da manhã. Às 9 da manhã. Isso. Né? Então, vão conhecer. Vocês vão ver que vocês vão gostar. Porque não eu penso, meu ver, assim, o jiu-jitsu existe dois a três tipos de jiu-jitsu que é o mesmo. Existe o jiu-jitsu de competição, que você vai lá e treina para competir. Existe o jiu-jitsu comercial, é a mesma coisa com a competição. Você treina, mas você treina porque você gosta, você não vai em competição. E o jiu-jitsu da defesa pessoal, que é a mesma coisa que os outros dois, mas você usa para a tua defesa pessoal. Uma coisa que os professores, tanto Alex como o professor João, ensinam na defesa pessoal, a primeira defesa é você se afastar. Se alguém, eles sempre dão uma dica que eles sempre falam na defesa, se alguém vem te pedir a hora, ou tu tá sempre ali no celular, né, distraído, é você se afastar do teu oponente. O jiu-jitsu não é que nem os filmes que você assiste que a mulher vai lá e dá um soco e finaliza, não sei o quê. Não. Você nunca vai conseguir vencer um cara num soco, num tapa, né? Então, você é uma defesa, o nome já fala, é uma defesa. Então, a pessoa vai te atacar, você vai se defender, você sai, né? E até um cuidado na questão do atacar, porque de repente é um contato corpo a corpo. Exato. Se a pessoa tiver uma faca, algo cortante assim também, a pessoa tem que estudar até numa defesa, né? Isso, Por isso que a gente trabalha a defesa pessoal nesse sentido. A melhor defesa pessoal, eu sempre faço essa pergunta, qual que é a melhor defesa pessoal? Né? Qual que é a melhor? Qual que mais funciona? É não se envolver em confusão, né? Então, o jiu-jitsu, ele te dá muita visão disso. Então, assim, nós que já treinamos há um bom tempo, né? Eu falo por mim e sempre falo para meus alunos, não quero que vocês sejam neuróticos com isso, mas observa o lugar que tu tá chegando. Tu vai num bar, tu vai num restaurante, dá uma olhada. Quem tá ali, às vezes tem um grupo, né? Tipo, eu sou casado, tô indo com a minha esposa, né? Tô chegando no bar, tem um grupo de homens bebendo, já dá uma olhada pra minha esposa. Cara, eu nem entro. Sim. Porque eu sei que vai existir uma provocação ali. Então, aí já é uma defesa pessoal. Já começou a se defender ali, né? Eu já comecei a me defender. Vou para outro lugar. Evito, né? Tem um cara que tá lá te encarando, te olhando, né? Tu vai querer dar uma bancada de machão? Que a gente falou. Hoje, arma, faca, arma de fogo, né? A gente vê tanta coisa acontecendo na internet. Cara, e né? Um aluno meu falava, viu? Qualquer faca corta isso aqui, cara. Sim. Isso aqui não me deixa eu um super-herói. Então, eu sou faixa preta. Não. E você precisou usar já o esporte para defesa pessoal? Então, eu falo muito, né? Vai dar um corte isso aí, mas tudo certo. Adolescente, eu era um cara que participei de algumas confusões, digamos assim.
Mas já vou me defender também. Eu era meio que justiceiro. Eu não gostava de prevalecimento. Comprei muita briga nas noites aí, com pessoas, às vezes, até que eu nem conhecia. Questão de prevalecimento. E eu falo hoje para os meus alunos, professor João, eu particularmente não sei como que funciona a minha faixa preta na defesa pessoal. Porque desde que eu entrei treinar jiu-jitsu, nunca precisou. Mudou. Por causa disso. Tive oportunidade, muitas oportunidades, Márcio. Muitas oportunidades. Eu sou pequenininho, eu tenho 1,65 m, velhinho, barba branca. Cara, você acha que já não fui desafiado assim na cara dura? Ô, tu é professor? Nós podíamos fazer uma aí pra ver. Pô, eu já treinei karatê. Já aconteceu isso. Uma das escapatórias que eu sempre digo assim, fazemos, quanto que eu vou ganhar? Não, é só pra... Não, falei, cara, eu sou profissional do jiu-jitsu. A minha profissão, o sustento pra minha família eu tiro do jiu-jitsu. Então é minha profissão. Se você quer treinar, se quer lutar comigo, tem duas coisas. Ou você paga pra lutar comigo, me compra uma hora do meu dia, do meu treino, a gente vai lutar, ou você se inscreve num campeonato onde que eu vá lutar e aí a gente se encontra lá. Não tem por que brigar. Então, você se antecipa, né? Mas acontece, eu já fugi de várias situações. E outra, o jiu-jitsu te dá muita confiança, sabe? Então quando a pessoa vem te provocar ou coisa assim, você sabe do teu poder. Você treina todo dia. Tu não treina só por treinar. Você olha, você mede distância. Você, cara, posso quebrar tua perna. E aí tu vê que... já bota em prática na tua mente. Isso, tu já desenha. Né? Porque a gente faz isso todo dia, né, Márcio? Sim. Todo dia a gente tá treinando. Todo dia eu tô me defendendo de um golpe da Adri, de um golpe de um outro e tal. Então, você tá treinado para isso. Então, você já tá preparado para que se realmente não tiver como, você vai atacar. Claro que essa segurança faz você evitar. Opa, pô, desculpa mesmo, foi sem querer. Desculpa que você pisou no meu pé. Usa isso, o cara já desarma ele. O cara vem te dar uma ombrada. Opa, quer um gole aí, amigo? Vamos conversar aí. Tudo na paz. Tudo na paz. O que vocês trouxeram aqui de troféu e medalhas, foram conquistas do que? De 2025? Isso, essa foi algumas tem umas um pouco mais antigas. Essas três aqui, temos mais medalhas lá. Eu trouxe só 3 e tal, né? O que me impressiona é o padrão, a qualidade da medalha, isso, né? É bonito, essa aqui né? Campeonato Mundial. Isso, esse foi o Campeonato Mundial. A gente fomos em 13 alunos daqui de Joaçaba. Aí a gente se juntou com alunos, por exemplo, de Capizal, do professor Dias lá, que é da nossa mesma bandeira. E teve esse Mundial lá em Camboriú, que é o Mundial da CBJJC, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Competidor. E aí, como que acontece? Os alunos, como a gente explicou antes ali, por faixa, categoria, idade. Então, conforme você vai ganhando, ganhou o primeiro lugar, você soma 1 ponto, prata, segundo lugar, outra pontuação. E aí eles somam no final, e aí tem as 3 equipes, as que mais pontuaram. E a nossa equipe era uma das menores que estava lá. E mesmo assim, pelo número de pontuação, pelo número de medalhas, de ouro principalmente, que a nossa equipe trouxe, a gente se consagrou 3º lugar no geral. Então a gente ganhou esse troféu, seria a 3ª melhor equipe do evento. E era um evento que tinha, acho que 1.000 e poucos, né, atletas, se não me engano. Era um evento bem, bem grande mesmo lá em Camboriú. E a gente conseguiu trazer o 3º lugar. Em 13 alunos, a gente trouxe 18 medalhas. Todos. Isso. Por que das 18 medalhas? Porque no jiu-jitsu existe peso e o absoluto. Então o peso, né, eu e você temos o mesmo peso, a gente vai lutar. Depois que a gente luta, a gente pode se inscrever no absoluto, que aí não tem limite de peso. Um geralzão daí. Isso, eu posso... Mas mesma faixa, a mesma faixa, porém, eu posso pegar um rapaz, um atleta de 150 quilos, como eu posso pegar um de 60 quilos. Então, o absoluto também tem o absoluto. Então, por isso que teve atletas nossos que ganharam os 2. Peso e absoluto. Trouxeram 2 medalhas de ouro. Mas então tem divisão de faixa também por peso, não é? Ou faixa preta enfrenta todo mundo? Não. Assim, simplificando a competição. Bacana. Tem os kids,
tem o juvenil, infanto-juvenil, e aí tem o acima de 18 anos. Então, acima de 18 anos é adulto. De 18 anos até 29 são adultos. Então, de 18 a 29 anos tá na mesma chave. Mas aí peso só diferente, né? Aí só divide o peso e as faixas. 30 anos já é os veião, daí é o master. Aí depois dos 30 é de 5 em 5. 30 a 34, daí 35 a 39 de idade, dividindo as faixas. Então, por exemplo, eu hoje tenho 44 anos. Eu na competição eu vou lutar com faixas pretas que tem 40 a 44 anos. A partir desse ano eu já vou para 45 anos, em abril. Dia 7 de abril, galera. A professora adora ganhar presente, meus alunos, né? Dia 7... Eu já conheci, ele tinha 40, já faz 20 anos que eu conheci. É mais ou menos. Pô, que sacanagem, né? Então eu já passo para outra, daí tem Master, Master 1, Master 2, Master 3. Então depois dos 30, as idades é de 5 e 5. Antes dos 30, de 18 a 29 anos, é todo mundo na mesma chave. Então, eu tenho 28 anos, eu posso lutar com o menino de 18, posso lutar com o menino de 20. Mas da mesma faixa, né? Isso, da mesma faixa. E o peso? O peso normalmente se divide de 5 em 5. 60 a 65 quilos, né? De 66 e aí vai somando de 5 em 5 o peso do jiu-jitsu. E agora para 2026, o que são as previsões de competição? Tem previsão para competir bastante esse ano ainda? Isso, a gente já criou uma lista, né? Então a gente teve, no primeiro dia do ano ali, foi feita uma reunião. Então a gente defende a CJJ. A CJJ, a matriz dela é em São José. Então o professor Isaac Coelho, ele é o líder da CB, da CJJ. Então nós tem várias filiais. E tem filiais nos Estados Unidos, tem filiais Paraguai, Chile. Eu não vou lembrar de todos agora para não errar. Em Santa Catarina tem várias cidades que tem as filiais. E cada filial tem um professor responsável que a gente responde à matriz. Então a gente sempre faz a reunião. Então foi feita uma reunião e a gente já tem alguns eventos oficiais, eventos grandes para a gente participar. Claro que nesse período aparecem os regionais, então tem alunos que vão competir a primeira vez, a gente acaba levando eles nesses regionais para eles quebrarem um pouco o gelo, são eventos menores, onde que eles não vão com tanta responsabilidade. A princípio agora a gente tem um evento agora em janeiro, que é o Sul Brasileiro, se eu não me engano, Balneário Camboriú. Como o pessoal está vindo de férias e tal, não dá tempo, né? Teria que estar se preparando lá em dezembro. Como a gente não é uma equipe profissional, a gente para ali no Natal, no Ano Novo. Até então, o corpo dá uma descansadinha, né? Então, assim, a princípio a gente está estudando, mas bem provável que o primeiro evento que a gente vai competir é o AJP em Balneário Camboriú. É um evento gigantesco. O AJP, para tu ter ideia, Márcio, é uma federação que ela foi criada nos Emirados Árabes. O Sheik, lá de Dubai, ele que banca essa federação. Vocês precisam ver o que é o jiu-jitsu em Dubai, cara. Jiu-jitsu em Dubai, pra tu ter ideia, ele faz parte Em Dubai até o tombo do cara no chão é bonito, né, cara? Mas assim, ó, o jiu-jitsu em Dubai, ele faz parte da grade escolar. Os militares, eles são obrigados a fazer jiu-jitsu. E aí tem uma historinha bem interessante. A mortalidade é mínima, né? E a gente tem uma história bem interessante sobre isso. Vocês posso contar rapidinho? O que acontece? Como que foi? O filho do Sheik, se eu não me engano, me falha a memória, ele estudava em Nova York. E lá ele acabou conhecendo o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu transformou a vida desse rapaz. Quando ele voltou para casa, o pai dele viu uma mudança. E aí o filho falou: pai, eu conheci o jiu-jitsu e mudou minha vida. E o pai dele... E aí isso é legal, porque existe hoje, né? Não tenho fontes seguras disso, mas já me falaram várias pessoas que diz que tem nos ginásios lá de Dubai escrito assim, ó: você fez bem para minha família, eu quero que faça bem para o meu povo.
que é a frase do Sheik. Legal. Então, você fez bem pro filho dele, ele quis que o povo conhecesse. E aí ele levou uma leva de brasileiros para lá. Ainda hoje tem muitos brasileiros que são professores lá. Todo ano vai uma leva. Então, esses dias teve um professor que faz 16 anos que ele mora lá. Teve em Joaçaba e ele acabou ficando uma semana com nós treinando lá. Dá aula lá nas Forças Armadas, ele dá aula para a segurança do palácio, acho que é, se eu não me engano. Então lá o jiu-jitsu, ele faz parte do dia a dia do pessoal. Então, e eles criaram essa federação que se chama AJP e tem vários campeonatos divididos no mundo. E né, já é provado, né, eles gostam muito de Balneário, né, a família real lá. Então tem esse evento que é muito grande, que é feito em Balneário. Então a gente vai ser a primeira competição do ano grande, vai ser em Balneário, vai ser, se eu não me falha a memória, dia 15 de março. Vocês vão estar lá firme e forte. Vamos começar a treinar já para... Para a gente finalizar, eu quero ouvir de cada um de vocês uma palavra que defina o jiu-jitsu para vocês. Uma palavra? Defina o jiu-jitsu para você em uma palavra. Para nós, para mim, é família, é união, que é isso que define, porque você pensando dentro da tua casa, o que você pensa na tua vida é família, é uma união. Base, né? É a base de tudo, exatamente isso. Então, o jiu-jitsu é isso, todo mundo se apoiando, todo mundo se ajudando. Se um tá mal hoje, vem alguém te puxa, te ajuda, né? No treino é assim, de vez em quando, como o professor muitas vezes fala no treino, que de vez em quando ele vê que a gente tá lá sentadinha no canto, ele chega e conversa, fala o que deu, o que aconteceu hoje e tal, né? E daí, se um tá meio cabisbaixo, sempre vem alguém e te puxa, conversa, vamos fazer o rolinha, vamos, né? E sempre tem uma palavra amiga. Então, isso eu acho que é uma união, é a família mesmo. Eu acho que é isso. Para ti, professor? Não tem como falar jiu-jitsu se não falar família. Para mim, é minha família, meus alunos são minha família, né? Eu tenho minha esposa que treina jiu-jitsu, eu tenho minha filha que treina jiu-jitsu. Meus alunos são minha família, são meus irmãos, são meus filhos, né? Minha vida hoje é o jiu-jitsu. Eu falo sempre para eles, eu fico muito mais tempo com meus alunos do que com a minha própria família, mesmo que a minha esposa treina, minha filha treina. Então você cria um laço ali gigantesco, sabe? E isso que a Adri falou, eu conheço meus alunos como eles me conhecem. Então, a forma que o aluno entra na porta, eu já sei se está tudo bem, se não está, né? Eu, como professor, a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque o professor ele tem um patamar grande, então a gente cria um vínculo muito grande. Então, os alunos pedem conselho, né? A gente troca informação. Então, não tem como explicar, é só quem vive o jiu-jitsu sabe. E é assim... a gente brinca que a gente tem uma palavra que é universal ali no jiu-jitsu, chama os. Tá perdido? Vá na praia e grite os! Espera um pouquinho. Alguém vai responder. E já, faz jiu-jitsu. Eu digo que isso aqui, né, um kimono, ele te abre muitas portas. Aonde você for, Márcio, você faz jiu-jitsu, tu vai para qualquer lugar do Brasil ou até do mundo. Se quer se localizar na cidade, procura academia de jiu-jitsu. Chega lá, opa, tudo bem? Eu faço jiu-jitsu. Parece que você já é da família. E aí, o que você precisa? Que nem nós ali na academia é assim. Pô, a gente tem um grupo ali, né? O grupo de WhatsApp e tal. Então, vamos colocar ali, para fazer um número redondo, 100 pessoas. Alguém precisa alugar uma casa. Coloca no grupo, de 100 pessoas se transforma, sei lá, em 1000 pessoas que vai ter esse acesso. Então, um ajuda o outro, e é assim mesmo a família, né? Mas igual família também, né? Resumindo, uns não gostam dos família. outros, né? Uns não... Normal, Briga, mas na hora que tem que ajudar, todo mundo coloca o mesmo kimono. Isso é... Bom, João, obrigado. Professor João, obrigado, Adri, pela participação de vocês aqui no nosso podcast. É sempre bacana contar histórias assim, até para o pessoal entender mais sobre a arte marcial, conhecer a Adri, a primeira mulher da região, faixa preta no jiu-jitsu. E obrigado, tá, de coração pela participação. É sempre bom receber pessoas assim que têm histórias para contar, e vocês fizeram mais um capítulo do nosso episódio aqui. Obrigadão de... Aproveitando, Márcio, então antes de nós terminar aqui, eu tenho alguns apoiadores meus. Então assim, o
O Pedro Botim, lá da Moinhos, pediu para me entregar carinhosamente para ti um café da Moinhos. Pedrão, muito obrigado, meu amigo. Isso. Uma pimentinha também que tem lá, que você encontra lá, que ele também faz caseira. O Pedro é metido com cozinha. Dá pra o Pedro é fera. E uma caneca também da Moinhos, ele pediu para me entregar em mãos pro meu amigo Márcio, que nem ele falou. Então o Márcio tá entregue aí, Pedro. Tá? Pedrão, obrigado. Obrigado de coração. Café é coisa que eu adoro. Aí, ó, acertamos no presente, Pedro. Outra coisa, eu tenho outro parceiro meu que é da GTEC, tá? 2 irmãozão que sempre estão dando um apoio. Falei para eles hoje à tarde, ó, a gente vai participar lá com o Márcio Poço Bom. E ele falou, então, professor, eu quero ajudar aí com o canal de alguma forma. Tô mandando um presente pra gente fazer um sorteio, Márcio. Ele mandou aqui, né? É um fone de ouvido sem fio da Apple. Pra gente fazer um sorteio. Então, assim, a gente vê aí, Márcio, como que a gente vai fazer. Podemos... Qual que é a tua ideia aí, Márcio? Viu, o que é uma ideia assim, ó? O pessoal vai tirar prints ou fotos durante a passagem do nosso episódio no YouTube, posta na rede social, marca a academia, marca a GTEC, marca Márcio, @MárcioF_Pozobon e compartilha. E a gente vai fazer um sorteio baseado em quem fizer o compartilhamento do fone de ouvido. Pode ser assim? Perfeito. Então, resumindo, print ou foto do episódio, marca no Instagram. Pode ser a CJJ, Márcio Pozobon e a GTEC. E seguir, né? Tem que seguir o Márcio, segue a escola, segue ali. Fechou então, galera. Fica esperto aí que vai ter brinde pra vocês. Galera, curtiu até aqui então? Aciona o sininho para você receber as notificações, comenta e compartilha. Esse foi mais um podcast com apoio cultural de Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, sempre presente nos melhores eventos. Certo, gente? Um forte abraço. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um forte abraço.